Muito boa noite. Vamos hoje tratar do tema da hipocrisia espiritual ou religiosa e do fim do mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, tem um trecho que fala sobre as 7 maldições contra os escribas e fariseus. Todas começam assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Se há uma palavra mais forte, e não é xingamento, que Jesus fala mais no Evangelho é sobre a hipocrisia, sobre as aparências, o fingimento, tá? É uma condenação à religiosidade fingida, da aparência, tá? É um convite à legitimidade, é um convite à essência, à verdade, mesmo que doa. Então, essa mensagem que está no livro Luz no Caminho, tem esse título, A Indignação, que trata da indignação santa de Jesus. Podemos nos indignar? Toda pergunta, a gente pode? Pode tudo, Tereza. Pode tudo, Iva. Agora, tem que ver se convém. Aí lembra Paulo, né, Riva? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, a indignação de Jesus existiu, sim. E a gente chamou essa indignação santa. Tá? Contra o que Jesus se indignou? Contra os prejuízos da alma. Quanto ao que nós podemos nos indignar? Contra os prejuízos que podemos ter para a nossa própria alma. Também ele se indignou particularmente para defender os interesses coletivos da religião, da sociedade. Mas quando era um interesse pessoal, ele preferiu se calar e se submeter às torturas da cruz e da morte. Tá? Então, Emmanuel fala nessa mensagem que existe uma ternura que é doentia. Todos os pais sabem que o excesso de ternura, de excesso de complacência, amolece o caráter dos filhos. E Boff chamou a iracunda saudável, né? Sagrada. A iracúndia sagrada, né? A ira sagrada, a indignação, o protesto. A imagem que eu tenho assim é Jesus com um chicote na mão, indignado, entrando no templo, que é uma casa de oração, e, e vendo o comércio lá dentro, vendo a venda de pombinhas, a troca de moedas, o câmbio, os cambistas, o sacerdócio que condenava qualquer risquinho numa ovelha era para condenar. Aquela ovelha tinha que comprar na mão deles, que era legítima, bem mais cara. Então, o interesse, né, o comércio, a religião foi transformada num comércio. Então, contra isso, ele se protestou. A casa de oração, o salão espiritual, não é um salão de comércio, de vendas, de rifas e de venda de joias e, sabe, imagina um lugar assim onde as pessoas vão, muitas estão arrasadas, né? Vou dar só um exemplo assim, uma mãe que perdeu um filho, chega assim, precisando
de um consolo, de uma oração, e encontra um salão cheio de barulho, de conversas, e falta aquele ambiente, a fraternidade, a energia salutar, de acolhimento. Contra isso, sim, a gente sente a iracúndia sagrada, viu, Ivo? Contra isso tudo. Então, Emmanuel lista aqui contra o que pode, podemos nos indignar. Contra a acomodação, tá? Daquele tipo assim, Deus faz tudo, Patrícia, Deus faz tudo, né? Esquecido de que faça a tua parte e Deus te ajudará, né? Deus faz tudo, esquecidos de que é preciso fazer o que é possível da nossa parte. Então, a gente não deve enganar ninguém que procura o tratamento na casa espírita, com promessas de cura ou de salvação. É uma parceria. A pessoa tem, sim, um trabalho, um esforço, ela tem um estudo, ela tem um roteiro de seguir, Kátia, uma dieta, né? Ela tem um processo, um convite para fazer diferente do que vem fazendo para alcançar resultados diferentes, né? A pessoa precisa fazer o dever de casa. Não é só ir lá tomar o passe, afastar o espírito. Isso é, né? Quantos anos alguém fica lá na desobsessão, numa fluidoterapia, só adoecendo e voltando, e nós não estamos orientando, não estamos dando o roteiro para essa pessoa se libertar, ela crescer, e não precisar estar toda hora com danos espirituais, né? Então, contra o que mais? Contra a hipocrisia, principalmente, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, contra a falta de fé, a dúvida, a hesitação, contra os vendilhões do templo, né? Os comerciantes do templo, contra o mal, toda espécie de malícia e maldade, sim, contra isso tudo, há que ter uma energia antagônica, tá? Então, ele conclui, quando está em jogo o interesse coletivo, tá? Alguém que vai envenenar o, o tanque de água do prédio, muita gente vai beber a água e vai morrer. Então, não pode aceitar isso, né? Alguém que vai explodir um pilar do prédio, o prédio vai desabar, não pode aceitar isso. Ou quando um assunto vai prejudicar o centro todo. Então, a gente tem que chamar a pessoa e conversar. Não pode ter complacência doentia, nesse caso, ternura doentia. Pois bem, então, a próxima mensagem, ela segue. Em resposta, Jesus lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aqui entra no capítulo dos falsos profetas e falsos cristos, que também tem no século XXI, muitos, e tem também no capítulo 21, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é a passagem que Jesus trata dos sinais da destruição de Jerusalém. Lembrando que Mateus escreveu esse evangelho em 70, 80, 80, 90, depois que Jerusalém tinha sido destruída pelas forças romanas. Então ele já sabia que tudo acabou mesmo. O fim do mundo é o fim do mundo de coisas, é o fim de um ciclo, é o fim de uma era, é o fim de uma civilização, fim de um império, né? O Império Romano teve fim. Os impérios têm o apogeu, depois tem o declínio. Não é o fim
que vai terminar, é a renovação. Nós estamos em transição, significa que nós estamos vivendo o fim do ciclo de provas e expiações, de dores, e a Terra se transformará num mundo mais feliz, né? E nós estamos nos preparando, atenção, vigilância, para a gente poder viver esse mundo mais feliz e não atrapalhar o processo nem ficar para trás, tá? Para isso, não vale mais a superficialidade, não vale em que ano será, não é? Eu acredito que será nesse século, viu? Sim. A gente não deve ter expectativa de ver a regeneração assim, nessa encarnação ainda não. Algumas palpitam, né? Assim, Emmanuel teria dito que era em 1959, 2059, né? Bom, se isso for verdade, né? Eu vou estar com 90 anos se tiver encarnado, né? Ou então a gente vai estar do lado de lá. Tem, tem nada não. O importante é já viver isso desde agora. É já entrar no esquema, né? Da evolução, assim, dos valores, da moral, da autonomia, da liberdade, né? Da fraternidade. Pois é, e Consa vai estar com 100, não é, Consa? Pois é, então, que ninguém vos engane, atenção, os falsos cristos, os falsos profetas, nós temos um resto de dores aí coletivas aí para terminar é como terminar assim, teve a pandemia, né? Uma prova coletiva, assim, mas devemos conservar a esperança e estarmos preparados para esses dias. A mensagem do livro da Esperança, capítulo 72, fala do exterior e do conteúdo, tá? Então, eu fiz uma lista aqui. Ó. O fenômeno é aquilo que a gente observa de fora. O número é a essência. O exterior e o interior. As aparências, as máscaras que tocam os olhos, e a essência que toca a mente. O parecer de um lado e o ser do outro. O rótulo do frasco e o conteúdo. A fachada enganosa de uma casa e a verdadeira condição do interior da casa. A cultura e o trabalho que prova a cultura. E ele conclui assim: sou espírita, isso aí é a fachada, mas a renovação moral é que é a verdade sobre a questão interior, tá? Então, tem uma palavra um pouquinho feia, chama escatologia, o estudo das últimas coisas, do fim do mundo, do juízo final, vida após a morte. Escatos, do grego, é o último, e logos é estudo. Então, o estudo das últimas coisas, tá? O estudo do destino final da humanidade, o destino da ressurreição, sobre o céu e o inferno, sobre a morte, e aí vai. Então, Emmanuel, nessa mensagem, ele fala dessa dualidade do exterior e do conteúdo, tá? Da casa, que tem uma fachada, mas tem as questões internas, hidráulicas, elétricas, estruturais. É preciso fazer uma reforma íntima da casa, quebrar as paredes que não estão muito fixas, muito ajustadas, arrumar. Nós somos a casa. Os enganos da aparência. Um frasco pode conter
um ácido dentro. Uma bolsa bonita pode conter uma bomba dentro. Então, a aparência engana. E a verdade que está na essência são os valores reais filtrados por dentro. Tá? A teoria junto com a prática. A prática é a verdade. Tá? Então, podemos nos confessar espíritas, abraçando a doutrina, mas lembrando que o espiritismo, em tudo e por tudo, é renovação moral. Tá? A função do espiritismo é libertar consciências. Bom, vamos seguindo aqui. Na mensagem seguinte, diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, fazendo prodígios, que enganarão até os escolhidos, sob o princípio das dores e a grande tribulação de Jerusalém, do Evangelho. Tá? A mensagem de Emmanuel, também no livro da Esperança, 7.4, ler e estudar. Então, vamos agora não só ler cada textinho desse, mas estudar. Ler mais devagar, né? Eu tenho uma mania, eu pego uma caneta vermelha, eu estou com ela, e grifo as frases que eu acho mais importantes. Aí depois é só espiar, assim, a gente já vai. O pior é que às vezes é quase tudo, né? Quando o texto é bom, fica, né? Mas é isso. Ler, além do ler, a gente deve, né, estudar. Lembrando que as leituras, a função do espiritismo é libertar consciências e consolar o coração. Primeiro consola, depois liberta. O povo adora a consolação, mas na hora da libertação pelo esforço, aí o povo sai correndo. Não é, Iva? Não é, Riva? Então, o livro, os vídeos que a gente assiste, eles são alimentos espirituais que entram na mente, tá? Então, a gente deve ter uma vigilância com a quantidade de conteúdos para não entrar num vício das telas, não é? A gente acorda, dorme com a telinha ali passando, né, o vídeo curto, o cérebro vai, aí dorme tarde, aí acorda, a primeira coisa, olha o celular já. Gente, eu fiz um detox de celular, esse recesso, eu fiz um retiro que eu precisava, um detox, sabe? Entrei no mato, no meio dos bichos e das plantas, e fiquei lá, ó, me fez um enorme bem. Precisei, viu? É isso, né? Senão a gente não dá conta. Então, selecionar o que a gente estuda, bom alimento, né? O alimento espiritual, assim. A mente guarda muito as imagens, assim. A gente filtra a água, a gente filtra, né, a vacina, examinar e tudo, retende o bem. Eu acho que a gente deve estar aberto a tudo que me diz. Eu não questiono nada assim. Tudo que me falam eu considero e fica na quarentena, ver se é mesmo. Tudo tem um pouco de razão, né? Arrogância é achar que a gente sabe tudo e que a gente está certo, né? Então, que no que a gente não está certo, a gente recua. E no que a gente está errado, corrige, o que a gente está certo, aumenta, amplia. Leiamos e estudemos, sim.
honrando o trabalho dos escritores, mas evitando a delinquência, as alucinações fraseológicas, as leituras perturbadoras, pessimistas, o mundo vai acabar, vai faltar comida, né? A pobreza vai estar lá, assim, vai ser muito difícil, as coisas vão ficar tudo caro, tudo. Isso, acreditar nessas coisas só não vai resolver. Assim. A gente deve ter fé para enfrentar, né? Aí o indivíduo resolve cavar um buraco, fazer um bunker, encher de alimento. E, gente, se cair uma bomba, vai matar todo mundo. Então eu quero estar junto dos irmãos da humanidade. Né? Eu não quero estar num buraco escondido para eu viver sozinho, né? E se vai matar todo mundo, a gente morre junto, passa por lá de lá, né? Então o povo corre para estocar água, para estocar remédios, né? Vamos em frente. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então, assim, aquele que perseverar até a finalidade, até o objetivo, não é até a meta, não é até o fim no tempo, é até a finalidade. Né? Você tem um projeto de vida, então você ser fiel, não é, ao meu projeto de vida, assim. E quando a gente está nesse caminho que é nosso, a gente está feliz, tudo se organiza, tudo se ajusta, sabe, Tereza? Mas quando a gente vai numa direção que afasta do caminho, não é? Seria o sentido do pecado, né? O erro do alvo, a gente se desorganiza e tudo parece que entra em desordem. Então, perseverar até o fim no propósito de vida. Até o fim. Emmanuel diz assim. Ele fala assim: não é o fim da vida, mas a finalidade, o objetivo. O objetivo é vencer o casulo da animalidade, da predominância do instinto, da natureza animal, em favor da natureza espiritual. Né? Apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Tá? Então, é a gente entender a justiça divina, que é distributiva, que ela é bom, sim. E o mundo melhor também será um mundo mais justo, claro. Muita gente se desanima e prefere estacionar. Parábola do semeador, assim, beira de caminho, passarinho come, né? Os interesses outros distraem. Ou então aprofunda um pouquinho, daqui a pouco vem as dificuldades, aí seca a raiz, terreno pedregoso. E a boa semente que persevera até o fim, gerando frutos. Se der conta de dar 60, outros 30, outros 100, é o que a pessoa consegue, né? Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio. Quanta perda de tempo, né? Séculos a fio. Entra no corpo, sai do corpo ali, nos labirintos da inferioridade, né? Com preocupações menores. Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas, o crescimento, o progresso, a evolução, continuando em trajetória sublime em direção à perfeição. Continuando sobre a grande tribulação de Jerusalém, que mistura com os sinais dos tempos, ou a parúzia. A parúzia é a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo, que não será, Cristo não vai precisar encarnar de novo, é muito trabalho para Cristo encarnar aqui de novo.
Eu acho que no máximo, viu? Alguns adeptos de Chico Xavier falam assim, né? No máximo, uma nave espacial bem grande que aparece assim na órbita terrestre, não é? Nessa nave mãe saem naves menorzinhas, vêm, entram em contato via tecnologias, não é? E começa aí então um novo governo, quem sabe, assim, né? Se os irmãos, só tem gente séria fala isso, gente como Adelino, né? Autores de livros, livros até autografados pelo próprio Chico, né? Então tem uma tinta de credibilidade aí. Então, mas de qualquer forma, a vinda será a vinda espiritual do Cristo. Ele vem em espírito. Ele já está, né? O reino de Deus já está entre nós. A porta está aberta, só que a gente está muito carregado, né? Deixa eu espiar o tempo aqui, dá tempo de contar a história. O pobre homem rico, sentado num jegue, né? E o jegue tinha a cangalha, e do lado, né? Eu não sei como vocês chamam, panacum ou panicum, algum lá no Recôncavo, né? Panacum, aquele cesto de cipó, carregado de tesouros, e subindo a montanha em espiral. E lá em cima está a portinha aberta do reino de Deus. E ele chega lá em cima, a porta é estreita, não cabe, não dá para passar, o jegue ali não passa. Ele tinha que entrar, agora desapegando dos bens. E ali ele para e fica entre o apego aos bens, o ouro, né? O apego ao orgulho, os seus tesouros, e o lado de lá, que eram as belezas do reino de Deus. E na hesitação ele acaba rolando morro abaixo e aí reencarna para poder começar a subir de novo a montanha, não é? A porta está aberta, mas para passar é preciso a dieta, emagrecer, né? Fazer a dieta espiritual, assim. Tirar o colesterol do orgulho, a gordura da malícia, e passar pela porta. Então, houve uma escolha pela FEB, né, de colocar a tradução excelente de Haroldo Dutra, mas Emmanuel escolheu o Almeida Revista e Corrigida. Ainda existe essa. Então, a versão de Almeida, a Revista e Corrigida, do Mateus 24:15, diz assim: quem lê, atenda. Quem lê, atenda. E Emmanuel escolheu o próprio título da mensagem, do Vinha de Luz, logo a primeira mensagem, quem lê, atenda. Coerente com a versão de Almeida. Mas, na Jerusalém e no Haroldo, está assim: quem estiver lendo, compreenda. É diferente compreender de obedecer, não é? O sentido que Emmanuel colocou, inclusive no final da mensagem, né? Ler para atender a Deus, cumprindo a divina vontade. Então, é quem lê, atenda e não entenda. Eu posso dizer assim, eu entendi, mas eu não vou fazer. Me nego a viver isso aí, essa mensagem. Então, a produção sagrada foi pervertida assim. Há um resgate histórico dos textos originais, da proposta de Cristo, da mensagem primitiva, simples, longe das teologias. Emmanuel tem uma frase aqui nessa mensagem, diz assim: raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida, né? Ficam nas teorias, nas fantasias. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes, um campo de observações pouco dignas. E a recomendação de Jesus é simples: quem lê, atenda. Né? Quem lê, atenda e viva
e faça ali a vontade do divino. A próxima mensagem fala assim: para os montes, caminho, verdade e vida, 140. Então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. A montanha, no Evangelho, é o símbolo da elevação. Jesus subiu no monte e começou a ensinar: bem-aventurados os humildes. Tá? O homem pródigo, caindo em si, se ergueu e foi ter com o Pai. Então, o símbolo da elevação. Ora, a proposta de Jesus, do Evangelho, é a transformação da mentalidade falsa para a verdadeira mentalidade. Quando ele começou assim a sua mensagem, que está traduzido como arrependei-vos, a realidade é metanoia, é transformar as vossas mentes, mudar as vossas formas de pensar, de enxergar a vida. E o Espiritismo fala a mesma coisa. Precisamos renovar nossa visão de mundo, ou cosmovisão, que é o nome mais chique, né, Riva? Cosmovisão. Eu vou dar uma de peixinho. Precisamos renovar nossa cosmovisão, mundividência. Pois é. Então, referindo aos instantes dolorosos que assinalariam a transição, o mestre falou assim, que precisamos fugir para as montanhas dos ideais superiores. A gente precisa se revestir assim com o capacete da esperança, da fé, da nobreza, dos ideais superiores, né? Mesmo entre sacrifícios, entre lágrimas, preparando o terreno para a chegada da nova era, a era de paz, a era de luz, que está aí batendo a porta. As trombetas estão já tocando. Está na mão de Deus, né? O planeta tem governo. Do jeito que Jesus quer, as coisas vão acontecendo. Não adianta a gente ficar em torcida, nem fazendo muxoxo, nada assim. Do jeito que Jesus quer, vai acontecendo no tempo de Deus, né? E tudo vai chegando no lugar, e aí vai. E a gente distrai pensando no fora, esquecendo que cada um vai responder pelo dentro, né, Kátia? Cada um vai responder por sua própria obra, sua mente, suas emoções. E, vamos ver, mais uma, mais duas. A gente atrasou um pouco, né? E pedir e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Tá? Emmanuel diz assim, ó, é, o inverno na vida é a velhice. Primavera nasceu, verão, as forças, outono, a maturidade. Eu acho que eu estou no outono. E por último, o inverno, né? Então ele diz assim: orai para que a vossa fuga para os montes não se dê na velhice, né? No inverno. Vai logo desde a primavera. Quem está na primavera vai, quem está no verão vai, quem está no outono ainda tem tempo. Mas às vezes, quando chega já é tarde, né? Então tem amigos que não gostam que eu conte essa história não, mas eu vou contar a história, né, do uma pessoa que foi recebendo os convites, a espiritualidade, chamados, e ela dizendo assim, agora não, e o tempo passando, até a hora que chegou no final da vida, ela então resolveu, né, que ia servir a Jesus. E aí me lembra um homem apaixonado, né, por uma jovem, e ela disse que não,
Não. Aí ela casou com outro, o casamento deu errado, com 2 filhos, separou, aí ele apareceu. E agora ela falou, agora não. Aí ele viajou, aí os anos passaram 20 anos, ela com 40, ele volta assim, agora, agora não, coitado. Aí quando chegou mais adiante, né, ela já assim, cabelo todo branco, já os sinais já de idade, procurou ele assim, agora eu quero, né? Ele falou assim, não, agora eu não quero bucho, não. Eu não quero bucho. Então, a pessoa que chega já diabética, hipertensa, careca, obesa, já cheia de artrose e artrite, ah, Jesus, agora eu vou servir na tua causa, né? Jesus fala assim, ah, eu não quero bucho. A brincadeira, viu, gente? Sempre há tempo. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque às vezes a gente tem um assunto para resolver na segunda, a gente não resolve, aí procrastina terça, meio da semana ali quarta, aí quinta ainda pensa assim, ainda tem a sexta, né? E aí quando passa a semana, ah, eu vou sábado, quando vai sábado, diz, ah, sábado não funciona, então aí já era. Então, Emmanuel conclui assim, olha, o servidor descuidado deixou para o sábado o trabalho que devia executar na segunda-feira, tá? Será obrigado a recapitular a tarefa, Deus sabe quando, né? Na outra encadernação. Bom, gente, eu acho que a gente para aqui, porque não vai ficar muito extenso. E a gente foi aqui. A próxima vai estar marcada aqui sobre os cadáveres, na 30 de dezembro. Nossa gratidão. Nós vamos encerrar por aqui nosso vídeo. Até a próxima vez.